A humanidade é atacada por monstros, a humanidade cria robôs para lutar contra esses monstros e eles são pilotados de forma estranha, por duplas e, se a sua dupla entrar em TPM, o Marco adverte: corra ou ela pode te matar. Eu acho que isso descreve bem esse episódio de Darling in the Franxx. E fala, pessoal, voltamos com impressões de Darling in the Franxx, episódio 12, que foi tenso pra caramba, meio dark e tal, extremamente tenso. Me lembrou o episódio 5, só que com anabolizante, você termina desesperado pra saber o que vai acontecer a seguir. E na verdade dá pra apelidar esse episódio de o episódio da TPM de dinossauro. Quer dizer, na verdade é o Rossauro, mas vocês pegaram a ideia e tal, é mais fácil lembrar de dinossauro. Mas, de qualquer forma, não tem como fazer associação ali, fazer analogia do estado da heroína completamente louca, nervosa pra caramba lá, com uma mulher em uma TPM muito hardcore, porque ela tá... Bom, ela tá furiosa o tempo inteiro lá, nervosa pra caramba e... TPM não é só isso, mas tem isso também. O que mais tem em TPM? Peraí. Sintomas emocionais, depressão, eu falei disso no meu outro canal lá, quer dizer, alguns acharam que não é depressão, é tristeza, mas é meio que tristeza, é uma depressão de leve, tá? Não vou discutir isso aqui, de qualquer forma, vontade de chorar, irritabilidade, isso principalmente o que a Zero Two tinha, ansiedade, insônia, insônia e sonolência, ou seja, é 880. Ou você fica sem conseguir dormir, ou você fica muito sonolento. Que desgraça. Fome em excesso ou falta de apetite. De novo, 880. Que beleza. Dificuldade de concentração e cansaço. Sintomas físicos: dor de cabeça, acne, aumento de peso, inchaço das mamas. Dores osteomusculares, sei lá o que é isso, e distensão gasosa. Eu acho que se eu tivesse isso tudo, eu também estaria nervoso igual o Zero Two, querendo matar tudo que passa pela minha frente. Mas ela não tá, na verdade, quer dizer, ela pode estar em TPM de dinossauro lá, mas o que tá realmente acontecendo com ela é que ela tá se transformando. A TPM lá, o negócio que a gente associou lá, fez analogia, mas... O problema é que ela tá se transformando, ela quer virar humana, ela deixou isso bem claro, o anime inteiro desesperada pra virar humana. Aparentemente é uma promessa que ela fez pro protagonista no passado. Sim, eu acertei minha teoria, o protagonista encontrou ela no passado, aquelas mãos que apareceram na opening, as mãos deles se apertando lá, era o protagonista no passado, aquela cena inicial dela também, lá no começo, é o passado, ela mais nova e tal, deve ser pouco depois daquele momento que ela encontrou o protagonista, e pelo jeito se apaixonou por ele, o que leva a um negócio que deixou muita gente irritada nesse episódio. Irritada, decepcionada, triste. Muitos sentimentos apareceram nesse episódio. Mas, de qualquer forma, a transformação dela em um Rossauro, ou meio demônio, pode chamar como quiser, está sendo acelerada. Eles chamaram de quê? Saurificação, aparentemente. E quanto mais ela se transforma, mais nervosa ela fica, porque ela está desesperadamente querendo se tornar humana. E está acontecendo o contrário com ela. Então, você entende o estado psicológico dela se agravando nesse quesito. Ela foi ficando desse jeito nos últimos episódios. E quanto mais ela foi ficando assim, ela foi se transformando. A gente viu aquela parte do espelho lá. E aí ela tratando pior o protagonista, meio que ignorando ele, ou não falando tanto com ele e tal. Todo aquele, digamos... Eu pensei que ela estava apaixonada por ele, é o que dava a entender pra mim, pelo menos. Quer dizer, ela tá apaixonada por ele porque ele é o cara que ela encontrou quando criança, só que ela aparentemente perdeu a memória disso também. Então, o protagonista tá lembrando agora, ele tá entrando nas memórias dela, vai ver isso e tal, pelo jeito vai ter a sacada lá, mas ela não lembra que é ele. Só que ela pode ter feito a ligação, digamos que inconscientemente, ali, gostou dele lá, mas ela não lembrava que é o cara do passado. Só olhou pra ele e gostou dele por algum motivo, que nem mesmo ela sabe. Mas, aparentemente, apesar de estar tratando ele bem no começo e tal, tá toda agarrada nele, ela não amava ele de verdade, o que leva a uma cena meio triste e meio perturbadora desse episódio. Me perturbou, pelo menos, eu fiquei meio... Eu fiquei pensando nesse negócio há tempão. É aquela cena que o protagonista declara pra ela, pô, é bonito e tal, o protagonista diz que ama ela e tudo mais, não importa como ela fica e tal, e putz, ela destrata ele totalmente, ainda joga em cima dele que ele na verdade é só ração pra ela, ou seja, ela tá se alimentando dele. Eles explicam até, ela realmente tem uma
pseudo-maldição, por assim dizer. Os parceiros dela meio que são drenados por ela e não duram mais que 3 vezes. Ela mata todos eles. O protagonista conseguiu aguentar isso porque é um negócio que eu tô teorizando já também. E eu creio que quando os dois se encontraram na infância, ela deve ter tido algum contato com ele, infectou ele de alguma forma. E aí infectou ele de leve e ele pode ter, digamos, se acostumado a esse vírus ao longo dos anos. Foi crescendo e tal, se acostumou a esse vírus, e aí quando pilotou com ela de novo, mais velho, ele aguenta. Ela seria uma explicação, eu creio, seria interessante. Ele se acostumou ao vírus que ela tem, ou algo parecido, que ela tem lá, e aquele negócio, aquela analogia da AIDS funciona, olha só. Aquela analogia que a gente fez lá, que o protagonista pegou a AIDS dela. Quer dizer, você não pega a AIDS, mas o pessoal ficou me enchendo o saco por causa disso. Eu não vou entrar em detalhes por causa disso. Você pega o vírus e tal. De qualquer forma, pode ser uma DST qualquer. Ela pegou, sei lá que... Ele pegou, seja lá que DST dela, doença sexualmente transmissível dela. Gonorreia, sei lá. Pode chamar como quiser esse bagulho. Gonorreia de dinossauro. Bom, de qualquer forma, ele pegou alguma coisa delas, podem fazer analogia com o que quiserem, mas seja lá por que motivo, eu teorizei aqui o que eu acho que é o motivo, ele já foi infectado quando pequeno e tal, se acostumou com o vírus ao longo dos anos, ele aguenta ela agora. Mas isso aparentemente está afetando ele e ele deve se transformar em um urossauro também. Muita gente teorizou isso e tal, achou que ia acontecer no episódio 6, mas não. Mas pelo jeito ainda tá na ideia dos roteiristas isso, ele tá se transformando também. Ele vai se transformar agora no episódio 12, não, vai demorar mais. E tem uma outra teoria que é antiga já de muita gente. Vocês notaram que tem um X vermelho e um X azul ali, naquele logotipo do anime? Tem em todo que é lugar lá, nos banners e tal dele. Muita gente acha que é porque o protagonista vai virar um demônio azul. E a protagonista feminina, um demônio vermelho, e aí eles foram baseados, na verdade, tem uma lenda lá japonesa, um conto japonês, do demônio vermelho e o demônio azul. Eu não vou entrar em detalhes quanto a esse conto, porque se realmente foi baseado nele, eu vou dar spoilers. Eu não sei se é spoiler ou não, eles podem ter pego só a base da história, não vai ter o mesmo final dessa história. Quer dizer, o mesmo final seria difícil, eles podem fazer um final similar, mas... Bom, de qualquer forma, quem quiser pode dar uma olhada nesse conto, tal, procura conto do Oni vermelho e azul, ou conto do demônio vermelho e azul, você já vai achar. Provavelmente é um conto japonês bem famoso. Mas, de qualquer forma, quando ela fala pra ele que ele é basicamente só ração, pra ela ficou meio... Putz, ela tava enganando ele até ali, dá essa impressão que ela tava se fazendo de legal com ele e tal, mas não gostava mesmo dele, tava usando só ele, então fica essa expressão, algumas pessoas ficaram, bom, furiosas com ela, ficaram xingando por ela e tal, algumas pessoas defenderam ela, pô, ela tá nervosa e tal por causa desse negócio todo, é como se tivesse uma TPM hardcore. Então, o que ela tá falando ali não é realmente o que ela pensa, ela tá tentando só machucar ele e tal, porque tá nervosa. E as pessoas, quando estão muito nervosas, fazem isso, ofendem de graça e tal, pegam um negócio que elas nem pensam e tal, mas sabem que vai machucar a pessoa e falam. Então, pode ser um negócio desse? Pode. De qualquer forma, ela reforça isso mais de uma vez, e tudo isso porque ela quer virar humana e reencontrar o darling verdadeiro dela, que é basicamente o protagonista, ela só não lembra disso. Aquele contato neural entre eles tá mais forte do normal, porque a Zero Two tá basicamente tentando arrancar a energia do protagonista, a força ali, e ele começa a ver as memórias dela. Eu creio que o próximo episódio pode ser metade flashback, ou inteiro até, flashback, explicar melhor o que aconteceu entre eles na infância. E o protagonista vai se transformar, não vai se transformar, ninguém sabe ainda, vai meio se transformar. E aquele negócio dela querer matar um bando de urosauros pra virar humana. O bando de gente ficou na dúvida e tal. Pô, Marco, não entendi aquilo. Né? Como é que eu vou entender? Não explicaram. Aquele negócio, eu creio que alguém disse pra ela. Estão usando ela, na verdade, porque um cara comenta lá que ela é a salvação da humanidade. Então ela é muito importante. Alguém deve ter dito pra ela que se ela matar muitos urosauros e tal, ela tem um desejo de virar humana, ela deve ter falado isso pra alguém cientista e tal, alguém importante. E aí alguém falou pra ela que se ela matar muitos urossauros, ela vai virar humana. É uma criança e tal, e ficou com isso na cabeça. E aí, a gente tá nessa situação atual, ela tá trabalhando pra ele, sendo enganada que vai se tornar uma humana. Eu creio que seja isso, não tô dizendo que é isso não. Não explicaram isso, eu tô falando. E ela ficou com esse negócio, devem explicar, eu creio, talvez, no próximo episódio, por que essa neurose dela, de que se matar vários urossauros, ela vai virar humano, que não faz muito sentido, mas eu creio que alguém falou isso pra ela em algum momento. E outra coisa que muita gente ficou se perguntando é como a Zero Two sabia sobre sexo, porque ela fala pro protagonista que vai mostrar ele o que vem depois de um beijo, então aparentemente ela sabe sobre isso. Alguns teorizaram que ela foi molestada e tal, por isso que ela sabia disso. Eu acho que não. Não tem bem a cara do anime ser um negócio desse. Eu creio que ela viu em um daqueles livros de ilustrações que ela vive olhando em tudo que é lugar, ou aquele doutor
falou pra ela, já que ele já falou aquele negócio e tal, de que aqueles parasitas serem meio pervertidos e tal, um negócio bom. Tem uma piadinha com isso em um dos episódios anteriores, então eu queria que foi algo nesse gênero, nada tão pesado, tal, ser molestado, coisa parecida. Não, eu acho que não foi esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, esse episódio começou super de boa e tal. Tinha umas comédias no começo, umas cenas engraçadas até, com aquelas duplas. O cara com ciúme lá da outra, quando ela chama o outro de gato, algo parecido. E eu tava meio... eu não tava gostando daquele negócio, não. Eu tava... Não estou de sacanagem. Eu quero ver um negócio tenso e tal. E eles entregaram o bagulho tenso no final. Eles começaram... O episódio começa de leve e tal. E vai ficando mais tenso, mais sombrio em geral. O clima dele é mais pesado. E eu gosto desse clima pesado. Me dá aquela... entrega aquele suspense, você desesperado, o que vai acontecer e tal, esse conflito entre a Zero Two e o protagonista. Pô, assim, eu sei que tem gente ainda mal e tal, pelo que a Zero Two diz pro protagonista, mas... eu pensei nisso um bom tempo, fiquei matutando lá, eu conversei com o pessoal do staff também sobre isso, discutimos e tal, mas... o negócio é que não adianta ficar pensando nisso agora. Espera o próximo episódio. Antes de julgar a Zero Two e tal, como esse conflito vai se resolver entre eles, ela vai pedir desculpa e tal, era o que ela queria dizer realmente pra ele, não era, ela tava usando ele, não tava, é um twist, ela tava fingindo o tempo inteiro, eu acho que não. Não parece da personalidade dela ficar fingindo aquele tipo de coisa, que tava gostando dele e tal. Ela foi ficando mais nervosa conforme foi se transformando e tava saindo daquele objetivo dela, que era virar humana, ela tava acontecendo o contrário com ela foi ficando abalada psicologicamente com isso e acabou daquela forma. Mas não adianta ficar amaldiçoando e tal, Zero Two, seu vagabundo e tal, você mentiu pra ele, você enganou o protagonista. Uma coisa parecida com isso, como muita gente tava fazendo mó dramão. Não. Calma. Vamos esperar pra ver como resolvem no próximo episódio. Não adianta a gente ficar teorizando aqui, xingando e tal, e às vezes resolvem bem até esse conflito no próximo episódio, justificam bem e tal, tudo que ela falou ali, ela pede desculpas, ou disse que não era o que ela queria dizer, eu era o que ela queria dizer, e então... a gente vai ver no próximo episódio. Não adianta ficar matutando muito isso, eu fiquei matutando um tempão e não adiantou nada. Eu não consigo chegar a uma conclusão sobre isso. Só fica na minha cabeça me pentelhando, basicamente, só pra isso que serve. E aquele final sacana e tal, você é desesperado pra saber como eles vão continuar o episódio. Eu adoro e odeio esse episódio, porque dá aquele desespero, eu tenho que ver, eu quero ver muito o próximo episódio, mas falta uma semana ainda quase pra eu assistir o próximo episódio. E é isso, que Darling continue entregando episódios tensos igual a esse, seria legal se todo episódio fosse assim, quer dizer, algumas pessoas teriam um ataque cardíaco antes do anime acabar, então talvez não fosse tão bom assim. Mas eu acho que seria legal sim. É legal esse sentimento, desespero e tal, pra ver o próximo episódio. É sinal que o anime tá... você pode não estar achando brilhante o roteiro ou coisa parecida, mas você tá se divertindo pra valer com ele. Você tá curtindo o que você tá assistindo ali. Você quer saber mais e tal. Então, que Darling continue nessa vibe que voltou finalmente, porque o começo do anime tava bem assim, aí deu uma acalmada e tal, quando focou nos outros personagens, o que leva a crer que o anime funciona mais. Tem que focar nos outros? Tem. Eu entendo porque focaram. E deixaram os outros backgrounds lá, Zero Two, o protagonista, foi criando aquela tensão de leve lá, entre eles e tudo mais, essa glorificação de leve da heroína, mas o episódio realmente consegue só entregar aqueles episódios tensos pra valer quando tá focando no protagonista e na heroína. Pelo menos foi isso que me levou a crer esse episódio. De qualquer forma, é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, tem vídeos quase todos os dias. Se inscreva também no meu outro canal, o Marco Resmunga, onde eu resmungo de outras coisas fora animes. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.